Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre o que são os animais celomados, pseudocelomados e acelomados. Então são nomes que se repetem tanto no estudo da embriologia, vou falar aqui para vocês, quanto também no estudo da zoologia. De vez em quando a gente está lá estudando, de repente fala assim, este animal é pseudocelomado. A gente fala, bah, este animal é acelomado. Você fala, bah, o que é isso? Para que complicar? Mas é importantíssimo. Como eu falei para vocês, esses nomes, eles surgem no estudo já da embriologia, do desenvolvimento embrionário. Então eu vou mostrar para vocês aqui, claro que é importante, se você quer saber tudo de embriologia, tem que estudar a aula de embriologia, nós já temos ela aqui completinha para você também. Mas aqui é para aquele que é professor, eu quero realmente esclarecer e nunca mais esquecer, importante isso, hein? Desses conceitos. Então essa é a aula para você. Agora te liga, eu vou falar aqui do conceito, vai soar um pouco confuso no início, mas depois eu vou explicar detalhadamente. Então anota aí. Celoma é a cavidade embrionária, começa lá no embrião, preenchida por fluido celômico e revestida, isso é muito importante, revestida pela mesoderme. Aí tu fala, bah, professor, e o que é a mesoderme? Calma, já vou explicar para vocês. Então o início desse celoma, o início dessa cavidade, que aqui está representada em branco, surge lá na gastrulação. Lembre-se, tu já foi uma célula. Quando o espermatozoide fecundou o óvulo, quando houve a fecundação, ali tinha uma única célula que se dividiu em 2, 4, 8, 16 e foi se dividindo até formar a mórula. Depois formou a blástula e depois formou a gástrula, que aqui está representado. Isso aqui é a gástrula. A gástrula, eu vou anotar aqui para vocês, ó. Gástrula. Isso aqui, início na gastrulação, portanto, forma a gástrula. Te liga, esta gástrula aqui, eu quase caí no fio, essa gástrula aqui é de um animal triblástico. Em embriologia, nós falamos que um animal é triblástico, o nome já está falando, quando possui 3 folhetos embrionários. Por exemplo, nós somos triblásticos e, claro, eu vou explicar para vocês, todos os animais que estão nestes conceitos aqui são animais triblásticos, isso é fundamental. Por quê? Porque existe lá os quinidários, que são animais diblásticos, e que eles não se enquadram nessa classificação. Então você já arrisca. Falou-se, um quinidário é celomado, pseudocelomado ou acelomado. Não é nada, porque ele não tem 3 folhetos embrionários. Antes dos quinidários tem os poríferos. Poríferos são os animais mais primitivos que estudamos no ensino médio. E eles, cara, são extremamente primitivos e ele não tem nem folheto embrionário, nem diblástico eles são. Então te liga que nós estamos falando aqui de animais triblásticos, portanto tem 3 folhetos embrionários. Quais são eles? Ectoderme, o mais por fora, mesoderme, o do meio, e a endoderme, o mais interno. Logo, são 3 folhetos embrionários. Agora vamos ao conceito de novo. Celoma é uma cavidade lá no embrião preenchida por um fluido celômico e revestida pela mesoderme. Então agora tu já sabia que é a mesoderme. A mesoderme é esse emaranhado de células que está no meio, entre a ectoderme por fora e entre a endoderme por dentro. Agora repara, ele diz que essa cavidade, que o celoma, ele está revestido completamente pela mesoderme. Então tá vendo isso aqui em branco? A volta desse coisinho em branco está 100% revestida por células da mesoderme. Isso é fundamental, porque para um animal ser considerado celomado, tem que ser nessa conformação. Eu vou mostrar os outros exemplos aqui para vocês. Então, recapitulando, todos os animais triblásticos, começa aqui dos plateumintos, nemateumintos e vai, certo? Todos esses animais, eles enquadram-se nessa classificação de celomados, pseudocelomados ou acelomados. O grupo de animal diblástico, que são os quinidários, nem se enquadram aqui, então eles não são nada disso. E os poríferos, pior ainda, porque nem folheto embrionário eles têm. Quinidários têm 2, os outros têm 3, e os poríferos não têm nada. Porífero não tem porcaria nenhuma, gravem isso. Então, porífero e quinidário não se enquadram.
Tranquilo. Antes de eu falar dos grupos e mostrar aqui o exemplo para vocês, qual a importância evolutiva do celoma? Pô, nós somos animais celomados. Então essa cavidade que aqui está representada em branco, porque isso aqui, gente, se vocês olharem a aula de mirologia, vão ver que isso aqui é um emaranhado de célula, como se tivesse sido feito um corte aqui. Pá, foi feito um corte e expôs as células para vocês. Claro, isso aqui é microscópico ainda, está em desenvolvimento, está crescendo. Ok? Mas então qual a importância do celoma? Primeiro, pensem em nós, eu vou dar como exemplo nós. Distribuição e desenvolvimento dos órgãos permite, essa cavidade permite que tenha um coração, que tenha um intestino, que tenha um fígado, que tenha um pâncreas, e eles conseguem então crescer, na verdade pensando em evolução, se desenvolver e funcionar numa boa. Imagina um animal que não tem essas cavidades, é tudo maciço, como é que um coração ia bater ali dentro, como é que ia ter uma complexidade? Ia ser horrível, não ia chegar à complexidade que é, por exemplo, o nosso dos cordados. Outra, em alguns animais pode dar sustentação. Pesquise aí esqueleto hidrostático, que tem, por exemplo, os anelídeos, minhoca, por exemplo, e os equinodermatas, como a estrela do mar. O esqueleto hidrostático dá uma sustentação, então, certo, sustentação para alguns grupos animais. Distribuição de substâncias do corpo, também é importante. Imagina que tem um coração, vasos sanguíneos, está lá o intestino. Então, a distribuição a partir do celoma se torna mais eficiente. Um animal que não tem celoma, como é que, vou dar um exemplo aqui, como é que vai passar de célula para célula os nutrientes, os gases? Claro, vai ter que passar, mas vai ter que ser por difusão, de célula para célula, que é muito mais difícil. Nós não, poxa, nós temos um vaso sanguíneo, vasos sanguíneos, artérias, veias, capilares, que vai circulando o sangue, ele vai pegando glicose, vai jogando para lá gás, oxigênio, dióxido de carbono, vai excretas tudo, porque além disso, a eliminação de excretas também facilita pela cavidade, pelo celoma, que obviamente, pessoal, fala, é só o celoma que faz isso? Não, é que o celoma, durante a escala evolutiva, isso não é de 100 ou de 1000 anos para cá, isso aqui é de milhões de anos, permitiu o desenvolvimento dos órgãos e os seus, digamos assim, o seu aprimoramento. E também a própria locomoção se torna mais complexa nos animais celomados. Tranquilo. Bom, grava aqui, agora vamos para esse lado, que é o que mais complica os alunos. Então aqui tem os animais celomados, como é que é o corpo dele, imagina que foi feito um corte. Ah, professor, isso aqui não é nosso. Não, imagina que está aqui, cortou a barriga da pessoa, isso aqui no meio seria um tubo digestório, né, a cavidade gástrica ali, podemos dizer. Temos o pseudocelomado e o acelomado. Então repare muito bem nas cores. Aqui está o amarelo, o rosa e o laranja. Aqui está o amarelo, o rosa e o laranja. Então quando eu falo de ectoderme, mesoderme e endoderme, elas estão representadas aqui como ectoderme por fora, meso por dentro e a endo mais por dentro ainda. Então num animal celomado, perceba que o celoma, aqui que está representado nessas duas cavidadezinhas aqui, está 100% revestido por quem? Pela mesoderme. Então 100% do celoma, ou melhor, exatamente, 100% do celoma está revestido pela mesoderme. Por isso é animal celomado. Quem são os exemplos? Pensando assim do mais primitivo deles até o mais derivado, podemos dizer assim. Anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermatas e cordados, inclusive nós. Então, os anfíbios, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, todos os cordados são. Os equinodermatos, estrela do mar, por exemplo, os artrópodes, aracnídeos, insetos, miriápodes, os diplópodas e quilópodes, crustáceos, os moluscos, os anelídeos, sanguessuga, minhoca, todos eles são celomados. Tranquilo? Então repara que qual é a importância. Professor, como é que eu me ligo nisso numa prova? Te liga, vai lá direto para a mesoderme. Mesoderme está aqui em rosa. A mesoderme está revestindo completamente uma cavidade, então é celoma. Tranquilo. E o que é um pseudoceloma que tanto estudante fica apavorado? Ah, professor, me confundo. Não, olha como é fácil. Aqui tem uma cavidade, certo? Tem uma cavidade, tá? Tem um espaço ali. Só que repara que essa cavidade, de um lado, está sendo revestida pela mesoderme. Só que do outro lado está sendo revestida pela endoderme. Então é uma cavidade? É, mas é um falso celoma. Porque para ser celoma raiz, celoma verdadeiro, tem que ser 100% preenchida pela mesoderme. Grava isso, gurizada. Anota que tu não vai te esquecer na hora da prova. Se tem espaço
mas está sendo revestido tanto pela mesoderme quanto pela endoderme, é uma cavidade, é um falso celoma. Por isso que a gente chama de pseudo. Na biologia, pseudo é falso. Então é falso celoma, pseudoceloma. Quem tem dos grupos de animal que a gente estuda, dos grupos de animais que a gente estuda no ensino médio, nematelmintos. Perfeito. Então grave esse. Ah, um nematelminto. Onde é que encontra o nematelminto? Na barriga de uma pessoa com lombriga. Lá você já deve ter tido, talvez nem tenha percebido, quando a gente é criança, a gente brinca, cai de cara no chão e é na praça e tudo mais. Agora tem umas crianças aí que ficam só em apartamento, talvez nunca tenham tido. Mas tu já brincou na praça, na rua, ralou o joelho, tava lá, caiu de boca na terra, numa praça, provavelmente tu já teve uma lombriguinha, um nematelminto. Então tu já teve dentro de você um animal pseudocelomado. Olha que bonito, chega a ser charmoso, né? A partir de agora, se você vê uma pessoa com ascaris lumbricoides, com a lombriga, tu fala, poxa, esse animal é pseudocelomado. E aí, chega a ser até romântico. Agora, e o que é um animal acelomado? Um animal acelomado é que não tem essa cavidade. Fala, professor, mas cadê a cavidade? Ah, e essa cavidade no meio? Isso aqui é o tubo digestório, que todos têm. Né? No nosso caso, começa na boca e termina no ânus. Ok? Porque é completo. Mas isso é cavidade digestória. Agora, o celoma, ou a cavidade, o celoma aqui, ou pseudoceloma, são cavidades que não são o tubo digestório. Um animal que é acelomado só vai ter um espacinho lá do tubo digestório. E o resto não tem nada. Então é tudo preenchido, ele é um corpo maciço. Maciço, feito de células completamente. Por isso que, imagina que tem um nutriente que vai ser passado, ele é passado de célula para célula. Não vai ter um sistema circulatório mais complexo, cheio de órgãos, como é o caso nosso, tal. Mas é muito mais simples. Por exemplo, os platelmintos. Platelmintos pode ser a planária, o grande exemplo que a gente estuda no ensino médio, mas pode ser também uma tênia solitária de 5 metros no intestino de uma pessoa. Por isso que isso aqui, esses animais acelomados, eles são platelmintos, tem o corpo chato. Por que tem esse corpo chato? Assista a nossa aula de platelmintos. Esse corpo achatado é justamente para facilitar a difusão, troca gasosa entre as células e de nutrientes também. É muito importante você se ligar nisso. Até a gente poderia ter desenhado ele achatadinho aqui por se tornar platelminto, mas para ser didático eu mostrei aqui. Então, sem cavidade, acelomado. Agora, pessoal, deu calor, porque a gente vai fazendo aula aqui e vai dando calor. Já está no tempo certo. Eu só tenho alguns conceitos que eu não quero falar para não confundir, não coloquei, mas eu vou deixar para quem quer se aprofundar, quiser pesquisar. Por exemplo, tem 2 tipos de formação do celoma. Um é o esquizoceloma e o outro é o enteroceloma. Qual a diferença deles? Bom, na hora de formar o celoma, durante o desenvolvimento embrionário, ele vai ser formado de uma forma ligeiramente diferente. Vou ler para vocês o conceito. Esquizoceloma. O celoma surge de blocos de mesoderme do embrião. Enquanto que o enteroceloma, vou ler para vocês. O celoma surge de bolsas mesodérmicas, então vocês vão ver que está surgindo umas bolsinhas aí, formadas a partir do arquêntero, que é, digamos assim, a cavidade, é o primórdio do intestino do embrião, a gente pode dizer assim. Ok? Beleza. E aí eu não quero falar mais para não complicar vocês. Interessante que em nós, eu anoto sempre alguns detalhes a mais, um aprofundamento a mais. Em nós, imagina, nós somos celomados, nós somos cordados mamíferos. Em nós, os órgãos, eles têm todos os seus espacinhos e tal, e esses órgãos estão sendo revestidos também pelo peritônio, certo? Então isso evita também que eles grudem e tal, mas cada um tem o seu espacinho. Mas também não pensa, se você vai fazer qualquer curso na área da saúde, imagina, vai fazer medicina. Você imagina que o coração é aqui, o fígado bonitinho aqui, aí tem um espacinho, começa o intestino delgado, vem o intestino grosso, passando, pâncreas. Ai, meus pulmões, o direito tem 3 lobos, o esquerdo tem 2 para espaço do coração. Aí tem aqui o diafragma, tudo bonito, charmoso, os rins aqui, meu Deus do céu, tá tudo bonitinho. Aí você imagina assim, tá falando, coisa bonita. Aí você vai olhar o primeiro exemplar, quando se estuda no cadáver, você vai ver que tá tudo socado aqui. Tu fala, cara, como é que o coração bate aí? Ele tá batendo aqui o coração e o pulmão tá aqui. Pô, vai pra lá, velho. O fígado aqui do lado, fazendo aqui assim, o intestino com gases aqui. Então tá tudo junto, velho. O troço é muito louco. Claro que tu não vai ver batendo, não vai ver misturando. Mas você imagina que já tá tudo socado lá. É como se chegasse e falasse, vai coração aqui, pulmão, mete aqui os intestinos, já, espaço aqui que tem 2 rins pra cá, o baço aqui. Estoura tudo e fecha.
Aí faz assim, fecha tudo, agora se virem aí. E o coração tá lá, pum, o coração tá batendo, tá dando no estômago aqui, o estômago tu comeu demais, empurrou o intestino para baixo. E quando a mulher tá grávida, então que o útero sobe, o intestino vem até aqui, ficou quase na garganta e o coração pra lá, espumou aqui. Nossa, é uma loucura, velho. Isso é interessantíssimo. Mas é óbvio que tudo isso, meu Deus, que tudo isso é melhor, então, no animal, um animal celomado, como é o nosso caso, está tranquilo. Não pense que também a gente sofre com isso, tá? Eu só estou falando porque a gente, quando eu vi a primeira vez o cadáver, eu imaginei que aquilo ali ia ser tudo bonitinho, cada um no seu quadradinho, tá? Não, mas é realmente tudo socado. E tá tudo bem, tá? Um médico que vai ser cirurgião, ele tem que saber localizar direitinho cada um dos órgãos, cada uma das artérias, por isso que eu tiro meu chapéu para os cirurgiões aí. Se você é cirurgião e está assistindo esse vídeo, será? Você estuda muito e tem que estudar, porque imagina, tu vai abrir uma pessoa, de repente tu tá lá, vou fazer uma cirurgia aqui, tu corta uma artéria errada, pessoa, né? Isso é muito grave, não pode acontecer. Por isso que um médico, para ser cirurgião, fazer cirurgias mais complexas, não é só médico, formou 6 anos na medicina, não. Você tem que fazer residência, cirurgia 1, 2, sei lá quantas residências até você se especializar. Primeiro você faz cirurgias simples, como tirar um apêndice. Isso aí o médico recém-formado vai lá, faz cirurgia geral, tira um apêndice. Mas um médico para mexer no coração, não pensa que é um médico recém-formado. O cara estudou muitos anos, acompanhou... Até arrotei. Acompanhou cirurgias de perto com médicos mais experientes, até aos poucos ele ia fazendo com supervisão de outro médico mais experiente, e depois de várias e várias cirurgias, falou, agora você tem sua equipe médica, você vai fazer a sua cirurgia. Então é muito tempo para estudar e chegar nesse nível aí, certo? Vamos ver se eu não esqueci de nada aqui. Parará, parará, parará. Piririm, piririm, piririm. Alguém ligou para mim. Quem é? Sou eu, bola de fogo. O calor tá de matar. Então tá, gurizada, é isso aí, certo? Então tá aqui o resumão para vocês, tudo certinho, tudo tranquilo, tudo esclarecido. Então se tiverem qualquer dúvida, sabe que pode me procurar nas redes sociais, manda dúvida, sugestão de aula, fala, professor, aqui na plataforma eu acho que podia fazer essa aula aqui. Eu vou lá e gravo. Se você tá aqui na plataforma, você que manda. Tamo juntão, ok? Um grande beijo, um grande abraço, bons estudos e vamos sempre firme. Não desista.